Olá, crianças do primeiro ano, bom dia! Vamos iniciar mais uma semana de videoaulas comigo, com a professora Fernanda. E hoje, terça-feira, 29/10, vamos começar com a aula de português. Pegue um livro de vocês, o de português, e abram na página 110. Nós vamos começar uma unidade nova que é falando sobre as invenções. O homem, desde o surgimento da humanidade, sempre teve a capacidade para inventar, para construir novos inventos, certo? Isso se dá por conta do homem querer solucionar os seus problemas do dia a dia, certo? Então, tornando-se, inventando algo, algum material para facilitar, então, para ter praticidade, naquele seu problema do dia a dia. Aqui vocês estão vendo nessa página 110 e 111 uma exposição de arte, uma exposição de brinquedos feitos de sucata. Brinquedos que foram construídos com materiais que seriam jogados no lixo e, consequentemente, poderia aumentar mais o lixo no meio ambiente. Então, essas pessoas pegaram esses materiais e começaram a inventar novas coisas e assim surgiu esses brinquedos feitos de sucatas. Esses brinquedos feitos de sucata foram feitos por crianças, crianças assim como vocês. E com o auxílio de um adulto, começaram a inventar, a imaginar novos brinquedos. E assim eles foram construindo e vieram parar nessa exposição, certo? Nessa exposição de arte. Então, aqui foi uma invenção do ser humano, Algo que seria um problema, que é o lixo. Eles pegaram esse lixo e transformaram em novos brinquedos, não é? Bem legal isso. Então, vamos agora para a página 112, que nós vamos falar sobre uma invenção que facilitou muito a vida do ser humano, que é a criação da roda, Antes do surgimento da roda, o homem ele se locomovia a pé e demorava muito. Ele saía do seu destino até chegar em outro local. Ele ia a pé, então demorava muitas horas, então demorava dias para ele chegar no seu destino. Então, com a criação da roda, facilitou, esse tempo diminuiu, onde ele saía de um local para outro. E também por conta do cansaço, O homem ele ficava bastante cansado de andar, por muitas horas, ou então por muitos dias de um lugar para outro. Então, com a invenção da roda também facilitou isso, O homem não ficar tão cansado durante as viagens. E também facilitou porque o homem, com a criação da roda, ele pôde também transportar grandes cargas, cargas pesadas. Então, aí já foi uma grande ajuda. Então, por isso que a roda é uma invenção bastante importante. Vamos aqui acompanhar a leitura desse texto que está na página 112. A roda é considerada uma das invenções mais antigas e importantes, certo? Das invenções humanas. Então, ela é muito importante, foram uma das mais importantes criações do homem. Antes dela, as pessoas andavam a pé ou sobre animais. Depois de sua invenção, surgiram os primeiros veículos, como as carroças e as carruagens. Então, depois da invenção da roda, surgiram os primeiros veículos, que foram as carroças e as carruagens, certo? Então, antigamente, assim que surgiu as rodas, elas eram feitas. Primeiramente foram de madeira, E depois surgiu o metal, aí o homem começou a modernizando a roda, Mas antes era de madeiras, As primeiras carruagens, a roda era de madeira. E aí depois foi evoluindo e veio para se tornando ser de metal. E aí só depois que as rodas que nós conhecemos hoje em dia que ela é no meio, Ela é de metal, ali revestida de metal, e por fora, na parte mais de fora, é de borracha, que é o pneu que nós conhecemos. Vamos aqui continuar com a leitura. A roda facilitou o transporte de cargas e locomoção das pessoas, e ainda permitiu que surgissem brinquedos muito divertidos, como o skate, os patins e a bicicleta. Então, a partir da invenção da roda, surgiu novas invenções, que foram os automóveis, os veículos, e até mesmo os brinquedos, que são bastante legais. Vamos agora responder essas atividades.
tá bom? Vamos aqui na primeira questão, diz assim: pinte nessa ilustração os objetos que têm rodas. Então, nessa ilustração, você vai pintar apenas os objetos que têm rodas, tá bom? Não é para pintar toda a imagem, é para pintar somente os objetos que têm rodas, tá bom? Na segunda questão, diz assim: observe mais uma vez a ilustração. Com os colegas, escolha 3 invenções que vocês acham muito importantes. Então, aqui nessa imagem, nós estamos vendo aqui objetos que têm rodas, não é isso? Então, você vai escolher 3 deles, tá bom? 3 desses objetos e dizer por que que ele é importante, tá bom? Então, você vai escrever o nome desses 3 inventos, né? Dessas 3 invenções que estão nessa página nessa questão anterior, que é a primeira questão, e dizer por que que ele é bem importante, tá bom? Você vai escrever os seus preferidos e vai colocar na frente, vai colocar o nome dele e depois na frente o porquê que ele é importante, tá bom? Desses objetos aqui da questão anterior, certo? Então, vamos agora para a página 114. Na terceira questão diz assim: observe essa tirinha. Então, aqui nós estamos vendo uma tirinha que é do Calvin, certo? O nome desse bonequinho, desse meninozinho é Calvin. Então, aqui ele tá no primeiro quadrinho andando com guarda-chuva, certo? Aí começa a serenar. E aí a chuva começa a ficar um pouco mais forte. Ele abre o guarda-chuva. E no último quadrinho, ele pega o guarda-chuva e coloca no chão. E aí faz uma nova invenção. Vamos aqui ver o que o Calvin acabou de inventar. O que ele inventou? Em vez dele ter pego o guarda-chuva e ter colocado ele na sua invenção, que foi a primeira invenção do guarda-chuva, que é proteger da chuva, ele criou algo novo com o guarda-chuva. E que algo novo foi esse? Ele criou, né, uma piscina, não é isso? Então, ele criou uma piscina. Então, você vai escrever aí, criou uma piscina. No segundo pontinho. Que objeto ele usou para essa invenção? Então, ele inventou essa piscina com qual objeto? Você vai colocar o nome desse objeto aí, tá bom? Na quarta questão diz assim: pense em um objeto e invente um novo uso para ele. Faça um desenho do que você inventou e mostre aos seus colegas. Então, você vai pensar em um objeto e depois vai imaginar um novo uso para ele. Assim como o Calvin, né? Ele pegou um guarda-chuva, que a invenção do guarda-chuva é para proteger da chuva, né? Só que ele inventou algo novo, ele criou uma piscina aí. Então, você vai pensar também em um novo objeto, tá bom? E vai colocar em um novo uso para ele. E vai fazer o desenho aqui nesse espaço, tá bom? Depois você vai escrever nesse primeiro pontinho. Em que você transformou o objeto? Você vai colocar aqui em que você transformou esse objeto. E depois explique para que ele serve agora. E depois você vai colocar aqui a explicação, né, sobre como é que ele serve, tá bom? No outro lado diz assim, a quinta questão: fale o nome dessas figuras. Aqui tem algumas figuras, certo? Tem peteca, boneca, pato, tubarão, macaco e castelo. Você vai escolher 4 deles, tá bom? E depois formar o nome deles com as letras móveis. Essas letras móveis estão lá na página 171, 173, 175, 177. Você vai recortar cada uma dessas letrinhas que estão lá no final do livro, tá bom? Nessas páginas. Você vai recortar os quadradinhos e depois colocar essas letrinhas todas recortadas em um envelope. Você pode fazer um envelope mesmo com a folha do caderno e vai guardar essas letrinhas, tá certo? E aí, você, com essas letrinhas, você vai colocar aí, formar o nome de 4 dessas figuras aqui. Você vai escolher somente 4 e formar o nome delas, tá certo? E depois você, se possível, enviar um vídeo para mim lendo essas palavras, tá certo? E aí, depois que você utilizar essas letrinhas móveis, você guarda as letrinhas dentro do envelope que você fez, tá bom? Para, né, utilizar em outras atividades, tá bom? Para não perder essas letrinhas, ok?
Depois, você vai conferir, tá bom? Depois de ter formado essas palavrinhas com as letras móveis, você vai conferir se escreveu corretamente, tá bom? Consultando, né, aí a ajuda do papai ou da mamãe, certo? Na sexta questão, você vai ver aqui as palavras abaixo que já foram estudadas. Aqui são palavras que nós já estudamos. Você vai pintar as que você já consegue ler sozinho, tá bom? Então, aqui tem várias palavras e você vai pintar somente as que você já sabe ler sozinho, ok? Então, por hoje é só. Faça as atividades com bastante atenção e me envie as fotos, ok? Então, até a próxima aula. Até já!